Cara, para tudo que você tá fazendo e imagina essa cena. Fecha o olho e visualiza. Segunda-feira de manhã em Brasília. O céu tá azul, aquele solzão do cerrado batendo na arquitetura do Niemeyer. O Palácio do Planalto tá lá, imponente, lindo, aquela rampa famosa brilhando. Mas por dentro, o silêncio é absoluto. Não tem o barulho da máquina de Xerox rodando sem parar, não tem assessor correndo no corredor com pasta debaixo do braço e café na mão, não tem deputado gritando no plenário para tentar aparecer no Jornal Nacional à noite, não teve acordão na madrugada para salvar a pele de ninguém. E o principal, a máquina de café expresso, aquela que trabalha mais que qualquer ministro, parou de funcionar. Pela primeira vez em mais de 130 anos de república, o Congresso Nacional está vazio. As cadeiras verdes da Câmara, as cadeiras azuis do Senado, todas vazias, juntando poeira. Os políticos, todos eles, do baixo clero ao presidente do Senado, foram mandados para casa. Obrigado pelos serviços, não precisamos mais de vocês. E o presidente da República? Não existe mais em carne e osso. A cadeira lá no terceiro andar está ocupada por um servidor de última geração. No lugar da faixa presidencial no peito, quem manda no Brasil agora é um algoritmo, uma superinteligência artificial, programada para eficiência máxima, conectada via cabo de fibra ótica direto no cofre do Banco Central, monitorando cada centavo da Receita Federal e controlando cada computador de cada ministério, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa pro cafezinho. Bicho, pensa no impacto imediato. No primeiro milissegundo que o sistema ligou na tomada, a economia foi brutal. Sabe aquele cartão corporativo que pagava conta de restaurante de luxo em Paris com o seu dinheiro? Cancelado. Sabe o auxílio moradia para político que já tem 3 apartamentos próprios em Brasília? Cortado na hora. E o jatinho da FAB levando parente para passar feriado prolongado em Noronha? Esquece, o avião nem decola mais sem uma justificativa técnica de 500 páginas que faça sentido para o sistema. Acabou a farra. E sabe por quê? Porque essa nova presidente não dorme. Ela não tira férias em janeiro, ela não fica doente, não tem filho problemático para arrumar cargo em estatal e não deve favor para ninguém. E o melhor de tudo, para quem tá cansado de pizza na sexta-feira, ela não precisa de foro privilegiado, porque ela não comete crime, ela é incapaz de roubar. A única ideologia dela, a única religião que ela segue, a única coisa que ela respeita é uma só: dados. Parece o Paradisa na Terra, né? O sonho de todo brasileiro que paga imposto e não vê retorno. Nos primeiros 100 dias, a gente ia viver um choque de realidade tão forte que ia precisar de terapia para acostumar com a eficiência. Sabe aquele buraco na sua rua que tá lá desde a Copa de 2014 e a prefeitura diz que não tem verba? A IA resolve em horas. Ela cruza o dado do IPVA que você pagou ontem, rastreia onde o dinheiro travou na conta do governo, corta o desperdício com um cafezinho e toner de impressora e manda a ordem de serviço pro asfalto, sem licitação fraudulenta, sem caixinha pro fiscal, sem empreiteira amiga. A lógica é binária, é fria. Tem dinheiro no caixa, tem buraco na rua, tapa o buraco. Ponto final. E o imposto de renda? Esquece aquela tortura de contador todo ano. Você comprou um pão na padaria, passou o cartão, o Pix caiu e o sistema já separou automaticamente o centavo que vai para a saúde, o que vai para a educação e o que vai para a segurança. E olha a mágica, você recebe um push no celular na hora, tipo notificação de iFood. O imposto desse pãozinho acabou de comprar uma caixa de luvas no posto de saúde do Acre. Transparência total em tempo real. A criminalidade de colarinho branco despencaria para zero. Tentou lavar dinheiro de corrupção? O sistema cruza os dados do banco com a Receita e trava seu CPF, sua conta bancária e até seu passaporte antes de você terminar de digitar a senha. Para a máquina, não existe o famoso sabe com quem você está falando. Não tem essa de sabe com quem você tá. A regra seria, pela primeira vez nesses 500 anos de história desse país, aplicada exatamente igual para o bilionário da Faria Lima e para o trabalhador que pega 2 ônibus lotados todo dia. A economia ia voar como nunca antes. O risco Brasil ia sumir do mapa. O dólar ia cair para R$2. A eficiência ia ser viciante. A gente ia andar na rua olhando para o céu e pensando: meu Deus, por que a gente demorou tanto para trocar aqueles caras por um software? Ia ser lindo, ia ser perfeito. O país do futuro finalmente teria chegado. E é exatamente aí, é exatamente nesse momento que a gente relaxa no sofá, abre uma cerveja para celebrar o Brasil que deu certo, que o pesadelo de verdade começa a ser desenhado. Porque na euforia da eficiência, a gente esqueceu de um detalhe fundamental sobre quem a gente colocou no poder.
O problema da IA, meu amigo, o detalhe que a gente esqueceu no meio da festa da eficiência é que ela não tem coração. Ela nunca teve avó, ela não sabe o que é saudade, ela nunca chorou vendo um filme e ela não faz a menor ideia do que é compaixão. Pega o SUS, por exemplo. A lógica humana, a lógica do médico de carne e osso, é tentar salvar todo mundo até o último segundo, não importa o custo. A vida não tem preço, certo? Errado. A lógica dela não é salvar vidas, é otimização de recursos. Ela cruzaria os dados friamente e poderia decidir, numa terça-feira qualquer, cortar tratamentos caríssimos para idosos em estado terminal. Por quê? Porque o algoritmo calculou que, estatisticamente, não vale a pena o investimento. Ela pegaria esse dinheiro e jogaria tudo na educação infantil, não por bondade com as criancinhas, mas porque uma criança de 5 anos tem um potencial de gerar riqueza para o PIB no futuro muito maior do que tentar prolongar a vida de alguém por mais 6 meses. Dói ouvir isso? Dói pra caramba, revira o estômago. Mas pra máquina isso não é maldade, não é crueldade, é matemática pura, é estatística. Ela só quer ver o gráfico de eficiência subindo, custe o que custar, e dane-se quem ficou pelo caminho. E a nossa cultura? Aquilo que faz a gente ser brasileiro. Carnaval, futebol de quarta-feira à noite com os amigos, aquele feriadão prolongado que a gente emenda com a sexta-feira, para uma superinteligência artificial programada para produtividade máxima, isso não é cultura, isso é bug, isso é erro de sistema, é ineficiência pura. Ela olharia os dados e veria que o Brasil perde bilhões parando 4 dias no carnaval. A solução lógica? Cancela a festa. Simples assim. Todo mundo trabalhando 8 horas por dia, de segunda a segunda. Bater ponto, produzir, porque servidor não precisa de descanso. A máquina não para e você também não deveria parar. Em 6 meses, o Brasil viraria o país mais rico e eficiente do mundo. Uma fábrica gigante, funcionando perfeitamente, mas seria um país cinza, triste, silencioso e completamente sem alma. E aí, quando você estivesse exausto de tanto trabalhar, sem poder reclamar com ninguém porque o chefe é um software, você ia perceber o risco final, o risco que ninguém te contou quando venderam a ideia da IA salvadora, o risco do bug no sistema. Um presidente humano, por pior que seja, o cara tem medo. Tem medo da Polícia Federal bater na porta às 6 da manhã, tem medo de perder voto na próxima eleição, tem medo de ser xingado na rua ou de entrar para a história como um ditador. A IA, ela não tem medo de nada, ela não sente pressão social. E pior, tudo que um ser humano programa, outro ser humano pode hackear. Pensa na fragilidade disso. Imagina um moleque de 17 anos, um gênio da computação revoltado com a vida, sentado num porão gelado lá na Rússia, ou na Coreia do Norte, ou até aqui em Osasco mesmo. Ele acha uma brecha minúscula, um bug no firewall do Planalto. Com meia dúzia de linhas de código, sem sair da cadeira gamer dele, esse moleque poderia mudar um artigo da Constituição numa terça-feira à tarde só de zoeira. Ele poderia desviar todas as reservas do Banco Central para uma conta fantasma em segundos. Ou pior, decidir desligar todas as hidrelétricas do país simultaneamente, jogando o Brasil inteiro no escuro, só para ver o caos acontecer. E a sua presidenta IA ia acatar a ordem, porque para ela, código é lei. E aí, meu amigo, quando a luz apagar ou o dinheiro sumir da sua conta, para quem você vai reclamar? Não tem impeachment de servidor de dados. Não adianta fazer passeata na Avenida Paulista no domingo vestindo verde e amarelo e gritando fora algoritmo. A máquina não ouve, não vê e não se importa com o seu cartaz. Se um dia essa superinteligência cruzar os dados e decidir que o maior problema do Brasil, a maior fonte de ineficiência e gasto somos nós, os seres humanos, acabou. Game over. É a ditadura perfeita, a tirania final, porque simplesmente não tentem derrubar. A gente teria construído a própria jaula e jogado a chave fora. No fim das contas, essa viagem toda serve pra gente pensar. A gente reclama dos políticos e, com razão, a gente reclama muito, todo dia, mas talvez eles tenham tantos defeitos justamente porque eles são humanos, iguaizinhos a gente. A política, com toda a sua sujeira, com todo o seu barulho e ineficiência, ainda precisa de negociação, precisa de conversa, precisa daquele cafezinho frio no corredor. Ela precisa, acima de tudo, de um pouco de empatia, da capacidade de olhar para o outro e entender a dor dele, mesmo que isso não faça sentido matemático. Às vezes, o famoso jeitinho é o que nos salva de uma regra cega e injusta. Eu acho que no fundo, bem lá no fundo, se a gente tivesse que escolher, a gente ainda prefere o caos barulhento, imperfeito e humano da nossa democracia falha do que a paz fria, silenciosa e mortal de um cemitério governado por máquinas. Mas essa é a minha opinião. E você? Agora é hora da verdade, sem filtro. Se a eleição fosse hoje,
hoje e só tivessem duas opções na urna eletrônica, você apertaria o botão para o candidato GBT para consertar o Brasil na marra, sem dó nem piedade, ou prefere continuar passando raiva com gente de carne, osso e defeitos? Comenta sua escolha aí embaixo que eu quero ver o pau quebrar nessa discussão. Se inscreve no canal se você curtiu essa viagem distópica e até o próximo IC!